Olá, boa noite. Tudo bem? Quem tiver aí dá um salve pra mim, me falar se o áudio tá legal, se a música tá muito alta, que eu deixei uma musiquinha de fundo aí, né? Não sei se dá pra escutar. Eu tô acompanhando no chat aqui. Eu sou Angélica Hellish e hoje vamos conversar um pouquinho aí sobre o quarto episódio da série Severance. E, sinceramente, eu já vou entregando que achei fantástico. Muito bom mesmo. Legal pra caramba, diferente de tudo que a série mostrou até agora. E muito, muito audacioso na abordagem. Vamos lá então, eu tô aqui mexendo aqui, quem acompanha que sabe que eu faço direto aqui, mexendo nos slides e tal, é assim que eu faço, né? Então eu gosto de ficar interagindo com os slides aqui, né? O episódio se chama Who's Hollow, né? E é um nome muito estranho. Não sei se tem alguma brincadeira com Wu, né? Mas no outro também já teve isso daí no título. E episódio, direção do Ben Stiller, roteiro da Anna Ewing Munt. E claro, do próprio Dan Erickson, né? Eu tava vendo, assim, eu gosto de acompanhar da Apple o material que eles colocam do pós-episódio, né, e tal, o pessoal comentando. E eu tava vendo, assim, que o Dan Erickson tava falando que ele sempre quis colocar uma coisa totalmente diferente na série de tudo que eles já tinham feito até aquele momento, né? E é interessante que eles entregaram aqui nesse episódio aqui, que eu vou mencionar aqui, deixa eu ver. Eu já deixei aqui começando o jeito como o episódio começa, porque ele se passa nessa, apesar de acontecer eventos muito interessantes, né? Ele se passa especificamente nesse ponto, aqui nessa localidade, que é como o pessoal chama de um deserto gelado, né? Um local frio, né? E começa inclusive com o som, né? Daquele elevador, né? Da ruptura. E o Irv está lá, ele acorda ali no meio do gelo, né? Sozinho. Me parece que é um lago congelado, né? E ele, porra, né? Imagina você, né? Você, a gente acordar do nada num local totalmente diferente, né? E, bom, tem muitas coisas e perguntas que com certeza todo mundo tem, né? Por exemplo, como é que os áureos deles permitiram isso, né? Mas vamos lá, né? Você vê que aqui eu vou deixar rolando os slides, eu vou interagindo com os slides ou voltando, indo e voltando aqui, tá? Enquanto eu tô lendo aqui o meu roteirinho. Então eu vou deixar rolando aqui essas cenas aqui, você vai vendo aqui que o Irv, ele realmente ele acorda lá nesse local. E aí começa, né, a chamar por pessoas, né, onde estou, né. Aí começa a gritar, né. E aí aparece o Mark, né, o Mark ele tá no alto de um penhasco, né. E aí ele fala lá do alto, lá de longe, ele fala assim, Irving, suba aqui. Suba aqui, vem até aqui, né? Aí quando o Irving começa a correr, ele fala assim, cuidado que tá gelado, né? E é íngreme a subida, né? Dando a entender que o próprio Mark também subiu, né? E ele sobe, né? Você vê que ele vai atravessando aqueles espaços, é um local super congelado, até interessante, que imagino que fatalmente é até perigoso, né? De escorregar, né? Mas aí conforme ele vai subindo, ele acaba deparando com a Helly, né? E eu fico chamando de Helly barra Helena também, né? Aí ela está subindo ali, ele fala, da onde você surgiu? Aí ela fala, não sei. É a resposta que ela fala, não sei. Ele olha e continua. Chegam lá em cima. Quando chegam lá em cima, tanto a Helly como o Irving encontram o Mark. Do outro lado, eles também já escutam a voz do outro rapaz, né? O Dylan, né? Falando, what the fuck, onde é que nós estamos, né? E aí, eu só não sei, né? E tal, né? E a Ellie começa a gritar assim, alô, tem alguém aí? E tal, né? A encenação, né? Eu já falo desde o primeiro episódio da temporada que eu já saquei que não era a Ellie, né? Mas tudo bem, vamos tratar, né? Esse momento, já que vai ter revelações, né?
de como, né, a série apresenta essa questão. Aí a Hailey, os quatro, né, se juntam ali, né, para conversar e tentar imaginar o que está acontecendo. Aí olham para um outro ponto desse cume e tem aquela espécie de carrinho, né, que é uma coisa que a gente via muito em escolas, em cursinhos, né, e tá lá e você fica até se perguntando, né, aquele malfadado carrinho com uma televisão e um videocassete, né, e aí eles olham um pro outro e vão se aproximando até lá também. E você vê que, caramba, né? Quando eles colocam ali o player, né? Vai aparecer o Miltic, né? O Miltic, ele basicamente fala que eles estão aqui. Eu até anotei que eu achei interessante isso daí, né? Deixa eu ver aqui. O nome do procedimento que eles estão ali agora. Eles vão passar 2 dias. Ele fala assim: ó, seus áureos autorizaram. E por 2 dias vocês vão ficar fazendo o Outdoor Retreat and Team Building Exercise, né? O ORTBO, né? Que é um anagrama para robots, né? E fala assim, em nome de Kier, né? Vocês vão fazer a trajetória importante, descoberta de Kier, né? Que tudo é Kier, né? Kier não, é Dieter, né? Que puta, meu, é outro personagem, né? Que a série coloca, né? A série é cheia de como se fosse um deus e os santos, né? São CEOs, né? Da Lumon, né? O que significa, a explicação sobre o paradeiro deles, eles não sabem nada. Mas tá naquela filmagem que eles vão receber ajuda, né? Deixa eu ver se eu avanço aqui, que se deu algum ruim no slide aqui, que a empresa, né? Ela tá fazendo essa espécie de... Não sei quem trabalhou em empresas grandes aí, né? Às vezes rolam umas dinâmicas de grupo, sabe? Que você fica assim, né? Não, uma preguiça, né? E tem empresas que fazem isso realmente, né? Então, basicamente, você vai ter eles ali, vão descobrir que estão fazendo esse procedimento, falam que vai ter ajuda. E aí, quando eles olham assim para um outro ponto, né? Daquela montanha, daquele morrinho, tem um doppelganger, né? Tem uma cópia do Mark apontando para um lado da montanha, né? Então, eles olham um para a cara do outro, falam, olha, não há o que fazer, não é verdade? Então, a gente vai, bora lá então, vamos fazer aí o que está sendo esperado, né? Aí, conforme eles vão caminhando por essa floresta congelada, né? Você vê que vão aparecendo em alguns segmentos essas cópias deles, né? Aparece do Mark, depois vai aparecer do Dylan, vai aparecer da Hailey, e eles vão conversando no meio do caminho. E você repara que o Irving, né? Isso é interessante. Ele fica olhando assim pro Mark. O Mark tá profundamente apaixonado, né? E eles trocam ali confabulações e tal. Tem uma hora que ele pergunta pro Mark: o que você falou pra ela, né? Aí ele pergunta: o quê? Como assim? O que você falou pra ela? Porque eu não confio nela. Porque o Irving, ele catou, né, aquela mentira, né? Olá, Ramon, tudo bem? Boa noite. Eu tô tendo uns problemas, resolvendo os problemas de slides aqui, aí eu acabei nem acompanhando. Perdão aí por não ter respondido imediatamente. Tudo bem contigo, Ramon? Episódio do caralho, concordo demais contigo, né? Então, continuando aqui, o Irving, ele vai questionar, ele vai perguntar assim, pô, por que você tá falando com ela? Eu não confio nela, com esse negócio de jardineiro noturno, né? Porque é uma história muito, mas muito mal contada mesmo, né? Bom, e é claro, como eu comentei, eu também gosto muito de ficar fazendo, né, aquelas análise depois do episódio, né, pós-episódio, eu verifico ali na Apple o que eles postaram, né? Eu vi todas as entrevistas, tem coisas que são faladas que acontecem mais pro final do episódio, mas eu acho esse episódio ele absolutamente audacioso, né? Porque se a gente for recordar, a gente sempre vê que
O começo do episódio vai ter alguma surpresa, né? Ainda mais que a gente terminou no episódio passado com o Mark fazendo aquela reversão da ruptura e conseguindo ver cenas dele mesmo naquela mesa. Então, né, seria natural e talvez até muito mais fácil, né, se a gente tivesse a continuação daquilo, né? Eu acho que a gente tem um pequeno reflexo, né, dessa continuação a dado momento aqui no episódio, mas você vê que, né, eles estão ali tentando ter respostas. É tudo muito sinistro. Eu acho que as cenas, principalmente essas cenas que aparecem os doppelgangers e tal, eu acho que elas são muito sinistras, né? Concordo. O Ramon falou aqui que o começo parece um sonho, é surreal. É muito estranho, né? Até porque tem aquela entidade depois que vai aparecer que é a aflição, né? Que é um dos humores de Kerrigan, né? E tal, né? Então a gente descobre, né? A gente vai descobrir no episódio que tem o Kira e tem o Dieter, né? O que foi, Ramon? Eu tô falando aqui. Acredito que do lado de fora ele recobrou as memórias, mas o interno continua contido. Não acho que esse Mark aí tivesse as memórias. Então, algumas coisas estão ainda sendo construídas ali, né? Aí, para poder continuar, né? Você vê que inclusive tem um momento, acho que esse momento é muito interessante. Claro que essa empresa, ela é uma empresa que ela é uma coisa meio, quase que como se fosse uma religião, né? Eles têm um tom meio religioso para falar desses SEALs antigos, né? Então eles vão parar no momento numa caverna, né? E essa caverna tem um livro, né, que tá contando essa história aí do Kira e do Dieter, né? Eles vão descobrir que são gêmeos, né? Oi, Renan, tudo bem? Boa noite. Deixa eu acompanhar aqui, deixa eu ler seu comentário. Toda semana me impressiono como Ruptura dá uma aula de como entregar em todo episódio, sem enrolar e nem correr na história. Silo poderia aprender um pouco com isso. Concordo, a gente falou muito sobre isso, né? Quando a gente tava falando de Silo, né? E realmente tem essa questão, né? Silo segurou muito, né? Segurou demais, né? A gente fez aí também vários podcasts, aí fizemos um podcast só de spoiler, para quem gosta de spoiler, né? Mas nessa caverna você tá tendo mais um livro, entre aspas, sagrado, com a história do que aconteceu, né? Que tá sendo contado ali que ele foi pra floresta, os dois irmãos, e ele foi tendo revelações. Tem um momento até que esse Kira, ele acha que o irmão dele sei lá, um cara perturbado, né? Olha, vou falar pra vocês que o jeito como essas coisas vão sendo apresentadas, sem pressa nenhuma, como o Renan tá falando aqui, concordo demais, é muito legal, gente. E aí fala então desse irmão e o quanto ele vê coisas, né? Ele tem visões meio demoníacas, né? Pelo que eu vi. Mas depois vão relacionar sexualmente essas visões. O Ramon falou aqui, ó. Outra teoria. Acho que esse Dieter não existe. É apenas o Egan fantasiando seus desejos sexuais ou de abandonar o trabalho. E talvez isso seja a base da ruptura. Separar o bom, né? Que seria o bom trabalho do mau trabalho. Eu acho que pode ser, né? Talvez daí, inclusive, se não for essa teoria, talvez a teoria da ruptura tenha a ver com essa questão de gêmeos, né? De pegar o in e o out, né? Eu acho que tem muita teoria boa por aí que o pessoal tá comentando, né? Na última vez eu até gravei com a nossa amiga Chloe, né? E ela até comentou, a gente falou questões do Mark e tal, e coisas do Dylan, né? Então é muito legal assim como as coisas vão sendo apresentadas, né? E como eu falei, né? Aí mostra, inclusive, o nome do episódio, Us Hollow, né? Que é o nome da floresta. E mostra um mapa, né? Que é para um mapa para eles seguirem. Nesse mapa aí eles vão seguindo e é até interessante, viu? Claro, continuam aparecendo ali aqueles doppelgangers, né? Aquelas cópias deles apontando, né? O Dylan fala, putz, né? Tem um com a minha cara, né? Sim, Dylan. E é um Dylan antipático, né? Repare, né? Que eu fui dar zoom na cara dessas cópias. Eles são estranhos, né? A Hayley tá com o pescoço torto, né? Aquela cópia que aponta. Aquilo é muito bizarro. E aqui eu quero trazer uma coisa que o criador, né?
qual é o nome dele mesmo? Deixa eu só dar deu um branco agora. É o Dan Harrison, né? O criador, ele fala que na primeira temporada ele relaciona como se eles fossem crianças. Na segunda temporada, como se eles fossem adolescentes. Então, como eles continuam ali caminhando ainda para esses pontos onde eles estão sendo, né, levados pouco a pouco, eles vão dar com uma foca morta, né, um bicho morto, né. E quando eles param, né, aí alguém fala assim, nossa, o que que é isso, né? Aí o Mark responde, é uma foca, né? Aí a Halle, Helena, né, fingindo que não sabe, ai, mas por que que tá toda destruída, né? Aí o Mark fala, é porque deve estar morta, né? Então é interessante, né? Porque esses Inis, eles não têm uma cognição total, né? Eles têm algumas coisas básicas, pelo que eu pude entender, pelas perguntas que fazem no começo, né? Quando eles adquirem a consciência lá dentro da empresa, mas nem de tudo, né? Com toda certeza não do desejo sexual, por exemplo, a questão do Mark, né? E do Irving, né? Também com amor, desejo sexual. E você tem aqui então uma descoberta, né? Deve estar assim porque ela está morta, né? Então o Irving solta uma maravilhosa, né? Que deve ser porque eu penso assim que os Inis acabam tendo um pouco da consciência do que os Altis, né? Eles têm de vivência. E pelo que eu pude entender, o Irving é um cara que, sei lá, do exército, é um cara com alguma bagagem militar. Ele fala, nós temos que comer essa foca, porque a gente não sabe quando é que vai ter comida, né? E eles estão ali há muito tempo caminhando naquela neve, né? Enquanto isso, o Irving vai ali tentando conversar, né, com o Mark e falar assim, olha, você tem que tomar cuidado com ela, tá? Porque ela tá mentindo, né? E eles vão continuando, vão andando ali. E você vê, né, a dado momento, quando eles param perto de uma cachoeira. E aí ele aparece o Miltic, né? O Seth Miltic, né? E essa cena acaba sendo engraçada porque mostra uma engraçada, e ela é tenebrosa. Primeiro que as cópias são paradas acima da cachoeira, né? Com expressões muito sinistras olhando ali. Isso é muito estranho. Eu queria saber como isso foi introduzido na visão deles, né? Como é que eles conseguem enxergar isso, né? Então, será que eles estão realmente fazendo esse processo? Estão fazendo essa espécie de temática que a empresa inventou para ele sofrer, né? Aí parece o Milt que me larga a maior mentira descarada, né? Fala assim, essa é a maior cachoeira do mundo, né? E é creepy, né, Ramon? Verdade, né? Aí eles olham novamente pra cima, né? E o Milt que abre aqueles braços, né? E o Irving fala, nós temos fome, né? Estamos famintos, né? Aí no caso ali o Milt que fala assim, ah, eu pensei que a imponência da cachoeira iria alimentar a sua alma, né? Aí todo mundo olha um pra cara do outro e ele fala, ah, eu tô brincando, né? A empresa provê e sempre proverá, ai, 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 né? É coisa quase, como eu falei, né? Parece um discurso muito religioso, né? Enquanto tá as imagens aparecendo novamente ali das cópias ali com aquela Halle cabeça torta, aquilo é muito estranho. Então o tempo vai escurecendo, né? A noite chega, eles estão caminhando na floresta. E o Miltic, ele tá levando eles, a gente vai descobrir que é para um acampamento, né? Tal. E aí eu tava vendo que a produção, né, nesse vídeo da Apple, né? E eu achei muito interessante, assim, porque foi uma coisa difícil, né, para você gravar. Primeiro, nesse local extremamente gelado. Segundo, que você não pode afetar a natureza, né? Então, e o que eu acho isso muito certo, né? Os caras embargam, né? O direito da pessoa poder filmar, né? Não é que nem lembra aquele filme A Praia, né? Com o Leonardo DiCaprio, que detonaram tudo lá, né? Não sei se foi na região da Indonésia, não lembro. Mas aqui eles tiveram que fazer uma plataforma enorme para poder tentar, inclusive, montar certas coisas nesse local onde tem essas barracas. Tem uma fogueira, tem a menina Wang, gente. Como é que essa menina ela tá sendo levada para esses espaços, né? E tal, até porque vai ter um linguajar muito adulto mais para frente ali. Isso é tudo muito estranho, né? Mas a série gosta de ser estranha, gosta de ser bizarra e a gente também gosta muito disso, né? Esse Miltic, né? Só dando um croque, né?
pior tipo de ser humano é a pessoa que fica fazendo... que veste a camisa da empresa, né? Meu Deus. Bom, vamos lá? Então, aí o Milt que fala que as barracas são muito confortáveis, tem aquecimento, tem folha de papel higiênico quádrupla. Olha isso, né? Imagina que confortável que é usar esse papel higiênico. Tem de tudo ali. Aí eles começam a conversar e você vê que o Milt que começa a ler aquele livro e continuar falando da história. E tem um momento que o Dieter ele se afasta do irmão Kier, ele vai derreter e o glóbulo dele. Meu, é um papo surreal mesmo, de louco. Deixa eu ver o que o Ramon falou aqui. Eu já trabalhei com o senhor Milchik, fisicamente semelhante também. Eu também, eu trabalhei em empresa grande, sabe, multinacional. E tinha gente lá que dava vontade de meter a cara no chapisco, sacou? Então, eu tenho eu tenho um ódio meio true mesmo de quem é assim, sabe? Fica nessa, ai, pela empresa. Eu visto a camisa da empresa. Tudo bem, a série é crítica a isso é legal a gente acompanhar, né? Então eles estão ali, estão se ajeitando. Aí tem uma cena que eu já acho que ela é legal de comentar, porque eles estão na barraca, estão ali se ajeitando. Aí a Halle, ela entra para conversar com Irving, né? Deixa eu botar aqui, ó. Isso mesmo, a Halle entra para conversar com o Irving porque tem umas teorias referentes a isso, teorias na verdade, que são mais realmente coisas que o episódio mostra. Mas aí ela vai conversar e fala assim, faz um bonequinho de neve, uma foquinha, fala assim, eu vim te trazer uma foquinha pra você, já que você tem tanta fome, né? Ela falou brincando isso, né? Você vê que ela meio que tá querendo fazer as pazes, né? E tentar, de certa maneira, fazer com que o Irving se sinta confortável na presença dela, né? E... Olá, da LOL, né, Ramon? Tô vendo aqui. Aí ele pega e ele não cai nessa, né? Ele continua ali, eu acho que ele tá amarrando os sapatos, aí começa a conversar com ela e fala e pergunta pra ela, e aí? Você... Me conte mais, por favor, sobre essa questão do jardineiro noturno que você falou que tem, né? Aí, né, ela já meio, né, fecha a cara. Eu já te falei sobre isso. Não, não falou não. Explica melhor essa situação. E ela vai fechando a cara, né, e tal. Ela percebe que não agradou e sai da barraca, né? Tem muita coisa ali que vai ser falada e o final do episódio é fantástico, né, nesse sentido, né? É isso aí. Pois é, na verdade, esse ok foi meio isso mesmo, né, Ramon, né? Ela diz um ok meio, esse daí eu não consegui, né, enganar, enrolar. Tô com uma gata correndo loucamente aqui, então se acontecer um barulho muito estranho é a gata, viu, gente? E, cara, ele não cai nesse lance, né? É que é engraçado que o Irving, enquanto personagem, ele parece ser um personagem muito simplório, né? Ele tinha até aquela característica do cara que vestia a camisa da empresa, né? Ele citava artigos inteiros daqueles livros do Kier, Egan, né? E ele, então, quando tudo aquilo ele percebeu, ele teve essa desilusão amorosa, esse afastamento total do Burt, pra ele acabou, não tem mais sentido, né? Ele quer, como ele falou, destruir, ele quer botar aquela empresa abaixo, né? Então, como ele percebeu que ela mentiu, que ela tá falando com a verdade, não adianta ela sorrir pra ele ou tentar levar alguma coisa pra ele, que ele não vai se deixar enganar, né? Ele é um personagem muito inteligente, né? O personagem do Irving, né? E aí a cena continua aqui, porque eles estão ali, como eu disse, né? Naquela coisa de... o Miltic lendo ali, falando sobre essas histórias, sobre esse negócio que eu comentei do olho que explodiu pra fora, uma torrente Nossa, que nojeira, essa parte é muito estranha. E eu acho que eles mesmos ficam olhando horrorizados, falando, que história nojenta, né? E aí eles estão ali e tal, e aí a dado momento acontece uma coisa muito estranha. Muito estranha pra quem, né? Eu já entendendo que ali é a Helena, né? Eu falei, estranha nada, ela tá fingindo o tempo todo lá. Aí ela dá uma de subversiva. Ela chega a falar assim, parece que essa história a gente não entendeu, né? E na verdade esse negócio que ele colocou pra fora é ele se masturbando na floresta.
né? Aí ela começa a dar risada, o Mark começa a dar risada, né? Vamos lembrar que antes dessa cena ele mostra no livro, inclusive, o humor, né? Que o Kier encontrou, que foi a aflição, né? Que é uma mulher pálida, sinistra, né? Aí ela faz essa piada, corta totalmente o barato, né? Corta totalmente, porque o Milt que fica ali com a cara de putz, né, meu? Como é que pode uma parada dessa? A mulher soltou uma. Está conspurcando tudo que significa, né? Essa questão Igan toda, né? E ele olha, tipo, tá, né? A gente sabe que ele tá olhando ali pra patroa dele, né? E falando, nossa, o que você tá fazendo com isso aí, né? O Irving continua ali muito em si mesmado, né? Continua olhando ali pro Mark, continua olhando ali pra Ellie, pra todas aquelas confidências e tal. Aí ele vai se vira ali pro Mark e fala assim, ah, você tá cheio de olhar meloso pra ela, né? No momento que ele vai falar isso, né? O Ramon fala assim, é o deboche de Helena fingindo a rebeldia de Ellie, exatamente. Tipo, olha essas historinhas pra enganar esses trouxas, exatamente. Só que você percebe, Ramon, gostei que você trouxe esse ponto aqui, que ela finge uma rebeldia que a Ellie não tem, uma rebeldia, como é que eu posso dizer, meio sexualizada, com um certo conhecimento, não que a Ellie talvez não tivesse isso, né? Mas é uma coisa mais torpe, como é que eu posso dizer, né? Em um momento meio inadequado, né? Então quando isso acontece, o Milt que fica bravo, obviamente, vai falar assim, ó, senhorito Wang, vem aqui. Por favor, pegue esses marshmallows e jogue tudo na fogueira. Aí o Mark e a Ellie ficam, pô, né? Não faça isso, né? E tal, né? E ele fala, senhorito Wang, jogue logo. Né? E o clima pesou, né? O Irving continua de cara muito fechada ali, encarando tudo aquilo. E ela continua, né? Falando, ah, você acha que o pau dele virou o quê, né? O pau do. Porque utilizaram essa espécie de. Exatamente, Ramon, uma malícia. A palavra é essa, é malícia. Que a Selena tem, né? Ela finge que é uma Ellie, né? Só que a Ellie teria uma outra espécie de malícia, talvez não essa, né? Bom. É claro que essas cenas todas aqui que vão se desenrolar aqui pra frente, elas são cenas muito bonitas, mas são as cenas ao mesmo tempo que mostram quanto ela é uma personagem que eu teorizei que ela também não é muito feliz não, né? Nesse mundinho dela da Lumon não, né? O Irving vai continuar ainda pressionando, né? Vai falar assim, olha, negócio do jardineiro, explica melhor. Aí o Dylan fala, porra, para com isso, né? Aí ele vira pro Mark e fala, ei Mark, você continua olhando meloso pra ela? E aí o Dylan manda ele calar a boca, ele fala, ó, vai todo mundo se ferrar e vai embora. Vai pra barraca. Aí o Irving fala, e aí, que é isso? Agora são 3 contra 1, né? E vai embora. Aí você vai ter umas cenas ali que são cenas de... O Mark, a Ellie tá ali se trocando. Ou melhor, né? Tá ali se ajeitando. E o Mark, ele aparece lá na porta da barraca dela, lá, que é a cena, ó. E pergunta assim. Ele chega fazendo uma brincadeira. É uma cenoura. Aí ela é o quê? É nisso que se tornou aquele pau do Kieriga, né? E tal. Fala, ou qualquer outro tubérculo. Por aí tu já entende que a palavra tubérculo não é uma coisa que é uma INE, né? Que não tem toda a vivência, né? De tantas coisas falaria, né? Ela se entrega muito, né? Aí eles estão ali conversando, vai acabar rolando ali uma química entre os dois, né? Vão começar a se encarar e tal, e o Mark vai se aproximando e acaba rolando uns beijos, né? Os beijos vão evoluindo aí pra aproximação, e aí do nada começa a tirar roupa, e aí já vai virar um rally-rola danado. Eu até pensei assim, tem aquela cena da Helena vendo a Anne dela beijar o Mark, né? Sair assim do elevador e beijar o Mark. Aí ela deve ter pensado, nossa, o que será que eles fazem lá mais que eu não sei, né? Então, isso aí só eu falando, tá? Mas aí rola ali, pra mim ela ficou com muito interesse mesmo de saber por que que o Mark
tá interessada, né, a Ine dela tá interessada no Mark, né? Será que ela tem alguma coisa dentro de si, né, que faz com que esse homem tende mais, assim, que ela precisa descobrir, né? Acaba virando uma coisa que gira em torno do umbigo dela no final de contas, né, gente? Mas as cenas são todas muito bonitas, elas são muito delicadas, assim, as cenas, sabe, né? A Brit Lowell maravilhosa, o Adam Scott também, né? E essas cenas elas vão sendo pontuadas com uma cena também do Irving, porque o Irving ele sai da barraca do nada, assim, no meio da noite. Eles estão ali naquele rally rola. Ele vai andando pela floresta, né? E procurando, não se sabe exatamente o que, né? Não sei se ele tá procurando o Miltic, né? Se ele quer falar que quer sair dessa experiência, talvez, né? Então ele vai seguindo naquela floresta gelada até o momento que ele acaba até caindo, né? Ele cai, a tocha se apaga e ele começa a chamar o Miltic, né? Ele fala Miltic, Miltic, só que ninguém tá atendendo ele. Ele tá perdido no meio daquela floresta gelada. Então tem toda essa montagem de cenas, né? Como eu falei, deles ali tendo uma noite de amor, né? Vamos lembrar que é a primeira vez do Ine, do Mark, né? Então, na verdade, ele tá ali se descobrindo, né? Então isso é bem bonito, né, gente? Que pena que é com essa pessoa, né? A pessoa, o momento já apareceu no episódio. Mas já pensou o momento que, por exemplo, o áudio dele descobrir isso, né? E isso é um abuso sexual, de certa maneira, né, gente? Vocês concordam? O cara tá ali trabalhando na empresa e tem a filha do CEO lá querendo transar com ele, né? E enganando ele, fingindo que é uma outra pessoa, né? Isso é um visível abuso, né? Que ele tá sofrendo naquele momento. Não importa se ele não está sendo coagido, sim, está sendo enganado, né? Eu entendi assim, pelo menos essa cena, né, gente? E o Irving, essas cenas do Irving são muito legais, porque... e tem a ver com todas essas construções mentais que eu acho que esse personagem faz, gente. Que ele é um personagem muito complexo, né? Só esse negócio de ficar pintando essas várias telas com o que a gente entende que é aquele setor de exportação, né? A gente não sabe exatamente ainda o que é muito interessante, né? E aí ele vai acabar ali, a tocha se apaga, ele vai acabar ali então e deitando e adormecendo, que é um perigo, né? Não sei como é que ele não morreu, né? Ele acaba adormecendo, fechando os olhos e ele acorda, né? Depois, ou ele pensa que acorda, né? A gente não tem isso, pra mim me parece ser um sonho, né? E ele vai caminhando pela floresta, ele tem uma visão que no meio daquela floresta gelada tem aquele conjunto de mesas que fica ali, né, no setor de Severance, de ruptura, que tem os computadores, os teclados e tal, e aquela iluminação, e ele, quando ele aparece, você vê que ele tá com uma roupa de escritório. Ele não tá mais com aquela roupa toda de neve, né? Com capuz, com tudo. Conforme ele vai se aproximando, é uma cena bonita, né? Ele vai se aproximando, aqui, ó. E ele vai vendo que ele senta na cadeira. Eu acho que é um gesto automático, né? Apesar da estranheza, ele senta na cadeira. Só que a baia, né, pra outra mesa se abaixa. Quando ela se abaixa, ele tem uma visão do Burt. Mas esse Burt é um Burt também um tanto quanto misterioso, né? Meio sombrio, porque ele abaixa, olha bem pra cara do Irving e depois sobe novamente. Aqui, ó. Sobe novamente a baia pra poder tirar a visão. Ele olha pro lado e tá aquela figura, que é aquela figura foi, né, mostrada, que é a aflição, né? Essa aflição tá ali digitando, ali fazendo ali o refinamento de macrodados. E aliás, eu tava vendo até essa atriz, né, que é uma atriz que ela é uma modelo, né? Foi muito, mas muito enfeiada, obviamente, para fazer esse personagem, né? Mas ela é muito vibrante, viu? Inclusive no Twitter, no Blue Sky, né? Sei lá, sigam ela, né? Depois eu vou ver o nome dela, ou vocês procuram no IMDb, que ela é bem fofinha, assim. Tem até poucos seguidores, né? Mas agora acho que ela vai ficar cheiona de seguidor, né? Aí ela tá lá fazendo o trabalho dela, olha pra cara dele, continua, ou seja, a aflição tá trabalhando ali no refinamento de macrodados, né?
E, inclusive tem um momento que ele olha pra tela, a tela ela meio que vai, aqueles números todos que ficam girando, né? Eles vão formando uma imagem, uma hora parece que é um rosto, uma hora parece que é o símbolo da Lumon, né? E você vê, cara, que é esse momento onde tá tudo ali meio caótico, né? E ele toma a gente também toma, né, um susto pelo jumpscare, né? Que a aflição aparece ao lado dele, colada do lado dele, dando um susto nele. Ele acorda, né? Ele acorda assustado, né? Ó, aqui, ó, a cara dela, né? Quero até voltar um momento pra antes aqui, dessa cena aqui do Irving, que é muito boa. Mas até aqui para um diálogo que eu acho que é muito relevante da gente colocar nesse momento, que é esse diálogo assim que o Mark e a Ellie estão tendo depois dos momentos ali de carinho, de amor, né, e tal, né? E aí ela fala assim: nossa, eu fui muito cruel com o Irving, né? Não deveria ter falado, né, pra ele o que eu falei. Aí ele fala assim: o que que você, por que que você falou isso, né, e tal? O que que você, porque ele pergunta, né? Ele fala assim: então, o que que você viu quando você saiu, né? Aí ela não responde. Aí ela fala assim: é que eu tenho vergonha eu fiquei com vergonha de ver o que eu sou lá fora, né? E aí ele pergunta, aí que ele pergunta, fala assim: o que que você viu que você era lá fora? Ela não responde. Aí ele fala: não importa. O que que você é lá fora? Não importa. É uma aceitação, né? Aí basicamente, né, o pessoal tá comentando, eu tava até lendo umas resenhas, que essa parte que ela fala, dizem que pode ser que realmente ela sinta vergonha do que ela faz lá fora, né, do que ela é, do que ela precisa ser, né, dessa herança que ela tem, né, da família dela, né. Enquanto isso, no acampamento, olha só que legal. As pessoas acordaram, né? O Irving tá correndo ali, né? Em outro sentido, e as pessoas acordaram. E o Dylan, ele fala pro Mark e fala pro Miltic, né? Ele começa a gritar e fala pro Miltic assim: Miltic, né? O Irving não dormiu na barraca dele, ele não está na barraca. E eu não vejo inclusive o Mark também acordou sozinho, tava procurando a Ellie também. E aí eles estão ali e falam assim: ué, o que aconteceu? Como assim ele não tá lá, né? E aí eles estão ali, né, pensando onde é que eles podem estar, né? E vai cortar pro Irving, né? Que aí vem, eu acho que as cenas finais do episódio, que são muito legais, gente, né? Porque, assim, não vamos passar pano pra essa personagem, né? Assim que as pessoas têm várias, né, tem nuances, né? Tons de cinza, né? Ninguém é uma coisa ou outra. Mas ela tá naquele momento, você vê aqui pela carinha dela, que ela tá olhando aquela cachoeira e ela tá tendo um momento de enlevo, né? Talvez de pensar que, quem sabe, né? Isso aqui sou eu, fanfiqueira, né? Ela tenha tido finalmente uma noite de amor, assim, com alguém que não soubesse quem ela é verdadeiramente, que ela pudesse se relacionar de maneira mais tranquila, mais pura, sem interesses, né? Então ela tá ali, tá tendo um momento de satisfação, né? Olhando ali aquela cachoeira. Só que quem tá chegando por trás dela é o Irving, né? E fala assim: garota, tudo bem, né? Ela vira e fala: oi, Irving, né? E aí ele tá encarando ela seriamente, né? E fala pra ela assim: você foi muito cruel comigo. Você chegou e falou uma coisa pra mim muito cruel, né? Ela pede desculpas, mas ele fala assim: você falou uma coisa pra mim que a Ellie não falaria. A Ellie não seria cruel assim, né? E continua encarando ela e se aproximando dela, né? E tal, né? Vamos lembrar que a Helena Iga, né? Até aquela troca que ela tem com a senhora Selvig, né? A Cobel lá da empresa, Patricia Arquette, ela é uma esfinge, né? Ela fica olhando com aquele rosto, né, impassível. E aí ele pergunta pra ela assim, né? E aí? Quem teria. Fala assim, você não. Fala assim, você não é a Ellie, né? Quem teria poder, né? Se você não é a Ellie, quem é você? Quem teria poder pra colocar, pra entrar no andar da ruptura e colocar a pessoa, né? Então aí vai se fazer o pandemônio no episódio, que são as cenas finais, né? São muito legais, gente, né? Muito dissimulada. Concordo contigo, Ramon.
ele pega ela pela gola, né? E é uma cena brutal de violência, né, gente, né? Ele pega ela pela gola e olha, ele vai arrastando ela ali, ela tá próxima da cachoeira, vai arrastando, né? E ela começa, obviamente, a gritar, né? Aí o Milt, que o Mark e o Dylan correm na direção dos gritos, né? Só que eles estão ainda na parte de cima, né? Estão em outro nível ali daquele morro, né? Daquela montanha, né? E aí ele tá ali com ela do lado da água gelada e, cara, ele resolve simplesmente começar a mergulhar a cara dela ali na água, né? Tal, né? E falar assim, fala quem você é, né? Aí aparece o Miltic lá em cima, desesperado, pedindo pra largar o Mark também, né? Pro Mark tá matando a mulher que ele ama, a Helly, né? A mulher que ele adora, né? E começa a implorar pra largar. Enquanto isso, o Irving tá ali metendo a cara dela na água, né? E tal, né? E basicamente, né? O jeito como a cena vai acontecer, cara, é interessante pelo sentido que ela vai perder ela vai esquecer, né? Pelo desespero, pela questão da sobrevivência. A Helena, ela vai ter um momento que ela vai gritar, né? Ela vai falar assim, por favor, né? Desliga essa porra, né? E tal, né? Faça o que ele tá falando, né? Aí e chama ele de Sete. Isso é importante porque os Inis não conhecem os primeiros nomes, né? Nem das pessoas que eles são, obviamente, né? Mark, né? Dylan, né? Você tem ali basicamente é uma revelação, né? Tanto que o Irving fala assim, Sete, desliga lá, pode trocar, traga a Helly de volta, né? Aí ele pega o telefone e fala com alguém no telefone, por favor, né? Desfaça aí desligue o Glasgow, né? Glasgow deve ter alguma coisa a ver com essa questão de, né? Porque Glasgow é um local meio gelado também, né? Que eu lembro, né? Não sei, gente. Mas de qualquer maneira é Glasgow, né? E aí ele desliga e tem um momento que ele tá colocando a cabeça da Helena na água, ela desperta como Helly, né? Então, nem imagina esse despertar, gente. Eu fico pensando aqui comigo, né? Como é que deve ter sido isso? A gente soube nada praticamente da Helly, né? Depois daquele encerramento da primeira temporada, onde ela acorda naquela festa gigante, né? Com enormes fotos dela mesma, né? Vendendo como a Luma é maravilhosa, como é bom ser um Winnie. E ela, imagina esse despertar, se ela foi desligada lá no meio daquele discurso que ela falou algumas coisas e agora tá sendo reacordada. Então é uma cena do caramba, né, gente? Porque você tem basicamente ali um despertar terrível. Mas na hora que ela desperta, você vê que o Miltic, obviamente, furioso, né? Deu tudo errado, né? Na hora que ela desperta, ele começa a pedir perdão pra ela. Fala assim, olha só. Desculpa, né? Perdão, Helly, né? E ele abraça ela, o Mark chega. Então o Mark chega, já cobre ela, porque ela tá ali quase morreu afogada e tá com a roupa toda gelada, né? Molhada. Ele abraça ela. Feliz, né? E tal, né? Eles falam, sinto muito, Helly, né? Enquanto isso, o Milt, que ele tá furioso, obviamente, e ele fala assim, levante-se, Irving. Levante-se. Ele fala assim, você ameaçou cometer assassinato no lago, né? E você vai ser dispensado imediata e definitivamente. E o Irving levanta, né? Quando ele se levanta, o Dylan, que tá lá no alto, ainda pede desculpas. Fala assim, desculpa, Irving, né? Por duvidar de você. Eu deveria ter te escutado, né? Porque agora todos, gente, estão sabendo. Estão sabendo essa manipulação da empresa. Estão sabendo mais uma manipulação da empresa, né? Então, inclusive na hora que o Irving fala pro Dylan, fala assim, ó... não fale com ele, né? Porque ele fala assim, tenha força, né? Persista, né? Ele fala pro Dylan, ele começa a berrar, vire-se. Aí o Irving se vira. O John Turturro, ele é um cara foda, né? Pra falar o mínimo, né, gente? Porque basicamente ele é um cara intimidador, né? E olha que esse ator que faz o Miltic é um cara grandão também, né?
mas ele se vira, vai caminhando, bem, fica frente a frente o Miltic, olhando seriamente pra cara dele, né? Sem medo nenhum, né? E aí, é tipo assim, não tenho medo de você, não tenho medo da empresa, né? Apesar do que ele tá falando. Ele começa a recitar o Miltic, fala assim, você vai parar de existir, as suas coisas serão queimadas, é como se você nunca tivesse existido, negócio assim, sabe? Que me parece meio do chutar cachorro molhado, sabe? Então, o personagem é um personagem lamentável, né, no final de contas, né? E aí o episódio termina assim, porque basicamente o Irving, ele vai seguir pra floresta, como o Miltic mandou, né? As pessoas estão ali, o Mark tá olhando pra ele, né? Ele olha pra todos, né? Dá uma última olhada, olha pro Dylan, pro Mark, pra Ellie. E vai continuar andando. E conforme ele tá andando, você vai ver que ali naquele meio do caminho vai ser então desfeita a ruptura, né? Enquanto ele vai sob as ameaças ali do Miltic, né? O episódio termina assim, olha, eu vou te falar, gente, o pessoal que tá acompanhando, né? Eu achei o episódio maravilhoso, assim, em todos os sentidos, né? Eu sei que talvez pros mais apressadinhos, né? Isso incomode um pouco, né, gente? Você não ter resposta já. Cara, qual é a graça de você não poder saborear cada coisa curiosa que aconteça, cada questão que possa se apresentar, cada oportunidade talvez de conversar sobre algo? Pra mim foi um episódio maravilhoso. Na verdade, me parece um dos episódios mais maravilhosos que eu já vi da série, né? E a série tem vários ótimos, né? Então esse final aqui, onde as pessoas estavam comentando, será que é possível que o Irv, o personagem, né, e o ator, o John Turturro, eles saiam de Severance? As pessoas comentam que não, e tem possibilidade que não. Por quê? Porque afinal a gente sabe que tem várias pontas aí que ainda estão né, foram deixadas, né? Tem a questão do Burt tá seguindo o áudio do Irving, né? Tem muitas construções que foram feitas ali, com certeza não serão abandonadas, né? Só até falar que o ator comenta assim, de certa maneira, parecendo que se despedia da série, mas eu creio que não, gente. Eu creio que realmente ele realmente possa ainda entregar muita coisa. Eu acho que ele vai participar ainda muito ativamente, né? Essas questões do episódio mesmo, da série, né? É isso, cara. Pra comentar aqui, né? Eu sei que eu falo muito também sobre o que acontece nos episódios. Tento complementar com algumas coisas que eu li, né? Mas foi um grande episódio, né? Foi um grande episódio e poderia ser uma coisa enfadonha, né? Já que as coisas acontecem praticamente só nessa localidade, né? A gente vê cenas dos autos e tal aqui. A gente viu muito mais aqui, né? Essa questão mesmo essa dinâmica horrorosa, né? De grupo que a empresa que a empresa coloca, né? Mas aqui eu vou deixar aqui o espaço para vocês no finalzinho para saber de você, né? O que você achou do episódio? Quais são as teorias que já estão sendo levantadas? Que eu sei que são muitas, as pessoas gostam de trazer teorias, né? E eu vou ficar acompanhando também durante a semana, né? Ah, eu coloquei um bagulho também no site, não sei que talvez é meio bobo, né? Mas eu achei divertido aquilo, né? Eu perguntei pro DeepSeek, né? Que eu consegui instalar no meu celular, né? Basicamente eu coloquei no DeepSeek e falei assim, ó, DeepSeek, você me conte uma história de amor aqui entre o Mark S e a Helena, né? E aí vocês veem, né, gente, como é inocente na história boba de amor que o DeepSeek entregou, né? Vocês escutem lá, né? Mas sinceramente eu gostei muito. Eu achei um episódio muito legal mesmo, assim. Um episódio assim, cheio de coisas pra gente poder confabular, né? Eu acho que Severance realmente. Já falou as suas, né, Ramon? Boa, achei ótimo. Acho que Severance vai terminar essa temporada de maneira muito boa, né? E tomara que não demore muito pra voltar, né? Porque hoje em dia nossos dramas têm sido isso, né, gente? Ai, quando que essa série volta? Mas não é nem bom a gente ficar pensando nisso. A gente acaba nem se divertindo como deveria, né? Então fica aqui, o Ramon já falou aqui as teorias dele. Fica então aqui, já que vai virar podcast depois, né? Onde eu vou tentar tirar minhas tosses e as minhas pausas, tentando montar cenas que deram pau no meu PC.
E aí vocês comentam aí, seja pelo Spotify for Podcasters, né? Que tem, aliás, é Spotify, né? O Spotify for Podcasters é o que eu entro para publicar. Lá no Spotify, como o episódio também sai lá, tem uma área de comentários. Então deixa teu comentário lá, deixa lá, dá uma estrelinha, né? E tal. E se você puder, por favor, acompanhe nossos programas sobre cinema, porque a gente tá um tempão aí falando de cinema. E com várias temáticas, muita filmografia de diretor e logo mais vai ter mais episódios aí também sobre filmes. Vamos voltar com um projeto que ele é muito querido, chamado Masmorra Maldita, tá? Então vamos trazer um filme bizarríssimo pro negócio, tá? Então assine lá, tá? Primeiro no Spotify você pode assinar Cineclube da Masmorra, tá? Que aí vão ter todos os nossos podcasts aí, mais de 15 anos de podcast. Eu criei também um feed, né? Um Spotify só pra Severance, tá? Então você pode procurar Severance Stories, né? É isso, Ramon, boa noite. Obrigada, viu, pela companhia, pelos comentários, Ramon, adorei. Muito bom, seus comentários do nosso amigo também comentou lá no começo, até o Renan, né? Renan, obrigada, Renan, beijo pra você se tu escutar aqui depois, tá? Foi muito bom. Gente, é isso, se cuidem, quem puder, colabore com a Masmorra, tá? Pra gente poder continuar no ar. Não importa se é com muito ou com pouco, né? Se é com muito é bom, né? Mas é difícil, né? Eu tava até acompanhando, assim, as polêmicas do mundo do podcast, né? E são polêmicas que é bom abrir essas discussões, né? Mas o pessoal mega decepcionado, o cara do xadrez verbal, que ele foi numa comitiva lá pra poder verificar de perto as narrativas do governo do cara lá de Israel, né? Eu falei, gente, né? Eu sou assim, né? A gente que é de esquerda, a gente já percebe quem é. Tipo assim, não é lá muito de esquerda não, né? Flerta com um pouco desse... Não que ele seja, né? Não quero difamar o cara, né? Mas o pessoal ficou decepcionado, eu já não ficava não. Eu acompanho o xadrez verbal, até gosto bastante. Mas você percebe que uma coisa é você comentar a notícia, né? Mas a gente que é assim, mais à esquerda, vamos colocar assim, a gente comenta e a gente critica, né? De maneira assim, né? Firme, né? Certas coisas, né? O Renan fala aqui, ô Renan, que bom que você voltou pra comentar. Torcendo pro John Turturro continuar na série. Ele é um baita ator, sim. Renan, sim. Ele é incrível. O John Turturro, ele é foda desde sempre, né? Já por pensar. Já desse eu tava conversando com o pessoal na live, o nosso amigo Alan até lembrou do Aí, Irmão, Cadê Você? Que é um filme maravilhoso, né? Que é uma versão de Ulisses, de Ulisses não, do Odisseu, né? É uma coisa assim, uma parada muito legal, né? Então vale a pena acompanhar até o trabalho do cara, né? Que ele tá um homem maduro, mas ele sempre foi um ator muito legal, muito cabuloso mesmo. Todo o trabalho dele, por exemplo, com os irmãos Coen, é muito relevante, é muito bom, gente. É isso, galera. Eu vou finalizando por aqui. Obrigada pela audiência, obrigada pelo carinho. Se cuidem muito, tá? E a gente se encontra aí na próxima quarta-feira para falar sobre o que a gente tem assistido, tá? Sempre quarta-feira, 9 da noite, estamos aí. Beijoca, até. Tchau, tchau.